Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho mais, tirar algumas dúvidas sobre essas duas palavrinhas que podem sim causar problemas na hora da escrita. Nós vamos falar do mais com i e mas sem i. O que você precisa lembrar? Na verdade, você precisa ter dois conceitos muito claros para você não errar na hora da escrita. O mas sem i dá uma ideia de oposição, de adversidade. Isso quer dizer que você pode substituir esta palavra pelo contudo, pelo porém, entretanto, todavia, não obstante, no entanto. Se você conseguir fazer essa substituição, pode acreditar que é o mas sem o i. Vejamos dois exemplos. João trabalha muito, mas ganha pouco. Ora, eu posso trocar por porém ganha pouco. Então, João trabalha muito, porém ganha pouco. Comprovamos a ideia de adversidade aqui, ou de oposição. Então, se eu tenho ideia de adversidade, nós temos, se você quiser dar um nome técnico a esse mais, nós temos uma conjunção adversativa. Ideia de adversidade, portanto, ou de oposição. O outro exemplo, disse que ia ao teatro, mas não foi. Ou seja, porém não foi, todavia não foi, entretanto não foi. Comprovamos a ideia de adversidade, de oposição. Logo, você vai escrever o mas sem i, justamente porque ele é uma conjunção, ok? Agora, e quais são as características do mais com i? Ele vai indicar intensidade ou até mesmo quantidade. Então, preste bastante atenção, porque neste primeiro caso, a ideia é de oposição, de adversidade. Mas no segundo, mais com i, a ideia é de intensidade ou de quantidade. Veja só um exemplo, porque aí fica bem mais claro. Era o mais, com i, romântico da turma. Eu não posso, neste caso, substituir por porém. Veja, era o porém romântico da turma? Opa, não é ideia de adversidade. Então, nós comprovamos que aqui é o mais com i. Mas qual é o valor semântico? Qual é a ideia aqui? Era o mais romântico da turma, é a ideia de intensidade. Ele não era só romântico, ele era o mais romântico da turma. Agora, professora, e a ideia de quantidade? Veja o próximo exemplo. Venceu mais uma vez. Ideia de quantidade. Ele já havia vencido uma vez e agora ele venceu mais uma vez. Então, ideia de quantidade. E a gente também pode confirmar que aqui se trata de um mais com i, justamente se eu tentar fazer a substituição por um desses elementos, você pode pensar só no porém, se você não quiser memorizar todos eles, o porém serve muito bem para você fazer essa substituição pela ideia de adversidade. Então, você vai perceber que se eu colocar o porém ali, a frase vai ficar meio sem sentido. Veja, venceu porém uma vez? Não dá. Então, a gente comprovou que aqui a ideia é de quantidade. Quando houver a ideia de quantidade ou de intensidade, você vai utilizar o mais com i. Viu como é fácil? Basta você memorizar o valor semântico de cada um desses elementos, porque aí na hora da substituição fica bem prático, bem simples e eu tenho certeza que você não vai errar nunca mais. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal para você receber as novas aulas, as próximas dicas em primeira mão. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!